Paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca de uma conquista que está atrelada, extremamente ligada ao advento do cristianismo. Esta conquista decorre justamente do advento do cristianismo, sobretudo no mundo ocidental. Ora, nós poderíamos elencar diversos pontos ou diversos momentos na história em que a igreja, sobretudo por meio de sua liderança, cometeu, realizou, praticou ações que são extremamente contraditórias em relação àquilo que Cristo pregava. Contradições essas que, sejamos bastante francos, ainda são bastante presentes em nosso tempo, de tal modo que nós poderíamos aqui tecer críticas extremamente pertinentes ao cristianismo, à igreja, que ao longo de sua história, por vários momentos, a partir de incontáveis episódios, agiu na contramão de tudo aquilo que Jesus ensinou, na contramão de tudo aquilo que o Evangelho defende, que o Evangelho postula, que o Evangelho predica. Porém, devemos ser bastante justos. Em outros tantos aspectos, o advento do cristianismo culminou em muitas conquistas, sobretudo no mundo ocidental. E hoje eu irei falar de uma conquista que decorre do advento, do surgimento deste fenômeno religioso chamado cristianismo. E eu me refiro aqui à conquista da liberdade de crença. Liberdade de crença esta que está extremamente relacionada à liberdade individual. O advento do cristianismo culminou no mundo ocidental com a conquista da liberdade de crença, da liberdade individual, da liberdade de consciência. Se hoje nós podemos falar sobre liberdade de crença, se hoje nós podemos defender a liberdade individual, defender a liberdade de consciência, nós só podemos falar dessas liberdades por conta do advento do cristianismo, porque o cristianismo, à medida que se expandia, conquistava espaços, conquistava a possibilidade de o indivíduo optar por sua crença, do indivíduo fazer opções relacionadas ao seu foro íntimo, relacionadas à sua liberdade individual de escolha. Portanto, não há como dissociar a liberdade individual, a liberdade da consciência, a liberdade de consciência do advento do cristianismo. Nós sabemos o quanto que o cristianismo padeceu, sobretudo no Império Romano, do primeiro e do segundo séculos de nossa era, o quanto que o cristianismo foi perseguido, o quanto que o cristianismo foi marginalizado, discriminado, foi duramente ferido por conta de professar a sua fé, professar sua fé no Cristo Redentor. Ora, a história está aí para nos
mostrar, para nos convencer do quanto que os cristãos sofreram duras perseguições, sobretudo durante o Império Romano, para impor sua liberdade de fé, sua liberdade de crença, sua liberdade de consciência. Esta liberdade foi conquistada por meio do derramamento de muito sangue. Muitos mártires cristãos padeceram em nome dessa liberdade, em nome, na defesa feita ao indivíduo para que este escolha a crença a ser seguida ou não, para que este faça escolhas a partir de seu próprio alvitre, a partir de seu próprio foro íntimo, a partir de sua própria consciência. Ora, esta liberdade foi uma conquista que decorreu do advento do cristianismo, e durante a reforma, esta liberdade individual foi extremamente potencializada. Aos reformadores, nós devemos a potencialização, a ampliação, a propagação em dimensões muito maiores desta liberdade individual, de tal modo que nós não podemos dissociar o conceito de liberdade individual do advento do cristianismo. Ora, repito, poderíamos tecer várias críticas ao cristianismo que, ao longo da história, efetivou, realizou, praticou incontáveis contradições em relação àquilo que é pregado que é defendido no Evangelho, que foi pregado e ensinado pelo Cristo. Contradições, essas ainda bastante presentes. Ora, recentemente nós vimos uma movimentação massiva de igrejas evangélicas, lideranças evangélicas brasileiras, apoiando a candidatura à presidência de um político que fazia apologia aberta, uma defesa aberta ao armamento da sociedade. Vejam, a igreja apoiando um político que defende a posse de armas, que defende o uso da arma por meio da sociedade. Vejam, uma contradição absurda, uma contradição gritante, uma contradição que salta aos olhos em relação a esse tipo de panfletagem política empreendida pela igreja e aquilo que Jesus ensinou. Ora, Jesus, em incontáveis passagens, deixou bem claro que o cristão não deve recorrer à violência para fazer impor as suas razões, fazer impor a sua ideia de justiça. Quando Pedro, no momento em que Jesus é preso no Getsemane, quando Pedro desembainha a sua espada, saca a sua espada e corta a orelha de Malco, Jesus lhe adverte duramente, exigindo que ele pusesse a sua espada novamente à bainha, pois aquele que fere com a espada será ferido. O que Jesus está afirmando aqui é que violência gera mais violência. Portanto, a violência não é a forma postulada pelo Cristo para se conquistar a paz. E nós vimos recentemente em nosso país um movimento massivo de muitos líderes evangélicos defendendo abertamente esse tipo de candidato à presidência da República, que não tinha pudores em expor uma pauta que era uma pauta, dentre outras pautas, extremamente contrárias à essência do Evangelho. Contradição, uma delas,
do cristianismo em nosso tempo. Entretanto, devemos reconhecer o cristianismo conquistou alguns direitos fundamentais, sobretudo ao Ocidente. O cristianismo conquistou. O cristianismo foi protagonista em muitos momentos de conquistas marcantes e extremamente importantes ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso. Não podemos também ignorar estas conquistas. E, repito, essas conquistas exigiram, em não poucas ocasiões, o martírio de muitos de nossos irmãos, que por conta de sua fé, por conta da defesa de seus valores, por conta da defesa de sua forma de pensar e ver, estar e agir no mundo, foram duramente perseguidos a ponto de não poucos deles derramarem o seu sangue por conta de sua fé. Dentre essas conquistas que custaram sangue de muitos mártires, está a liberdade individual, a liberdade de consciência, a liberdade de crença. Esta conquista ninguém pode tirá-la do advento do cristianismo. Oxalá que este cristianismo, que encorajou, inspirou homens, inclusive a morrerem, derramarem o seu sangue por conta de sua fé, oxalá que este cristianismo corajoso, idealista, que este cristianismo entusiástico, que este cristianismo que se opôs a impérios, que se opôs a grandes ditadores, oxalá que este espírito cristão volte para o seio da igreja, esta que, repito, em boa parte do mundo ocidental tem abandonado a essência da mensagem do evangelho para flertar com o poder, para se aconchavar com o poder, para fechar acordos com o poder que, em muitas de suas pautas, contraria aquilo que é a essência do evangelho e que, infelizmente, corresponde ao que muitos líderes desejam e ambicionam no fundo de seu ser, se valer da igreja apenas para concretizar um projeto de poder que é deles, mas que nada tem a ver com o poder do reino de Deus. Ora, o poder do reino de Deus, as pautas propagadas pelo reino de Deus, os ideais propagados pelo reino de Deus, quase sempre vão na contramão daquilo que é defendido por esses poderes com os quais a igreja tem flertado. Lá fora, em alguns países, e aqui no Brasil, mais recentemente, no exemplo que eu acabei de citar. Oremos pela igreja a fim de que ela seja um motivo para o nosso orgulho por ter contribuído para a conquista de coisas extremamente importantes, como a liberdade individual, e não um motivo de nossa vergonha e constrangimento por conta de práticas, ações e descaminhos que vão na contramão de nossa igreja. Oremos por este espírito cristão, oremos ao Cristo para que ele renove este espírito genuinamente evangélico, genuinamente cristão, que foi capaz de legar ao mundo conquistas tão importantes como a liberdade do indivíduo, como a liberdade individual, como a liberdade de crença, como a liberdade
de consciência. Oremos pela igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Se gostaram desta homilia, não se esqueçam de deixar aí o seu like, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, se é que ainda não inscreveram, de propagar este espaço a outras pessoas que desejam ouvir o Evangelho em sua essência, naquilo que nele há de mais puro. Nos ajude sempre na propagação deste espaço, a fim de que nós possamos levá-lo a um número cada vez maior e, Cristo nos permitindo, em breve nos reencontraremos aqui novamente. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até breve.